Olá! Bem, hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos colocar uma das leis mais antigas do universo, literalmente, no banco dos réus. Preparem-se, porque hoje o karma, do jeito que a gente conhece, vai ter que se defender. E vamos direto à questão que está no centro de tudo. Imaginem só, se é julgado por um crime do qual não se tem a menor recordação. Quer dizer, uma versão sua lá do passado cometeu o ato, mas a sua consciência, aqui e agora, é completamente inocente. Isso seria justo? Pois é esse o dilema que vamos explorar hoje. Ok, então vamos primeiro entender o sistema que está em julgamento. Estamos falando daquela visão bem tradicional de justiça espiritual que muita gente conhece e até aceita, né? É o que vamos chamar aqui de a velha lei cósmica. No coração desse sistema está o tal do contrato de reencarnação. A ideia básica é que antes de nascer, a gente meio que concorda em passar por uma série de dificuldades para, acertar as contas de vidas passadas. Só que o ponto-chave, o pulo do gato aqui, é o esquecimento. A gente aceita a pena, mas não lembra do crime. E este slide resume o conflito de uma forma perfeita. É basicamente um tribunal onde o réu tem amnésia total. Aí fica a pergunta: como é que pode haver aprendizado ou redenção se a consciência que está sofrendo é, para todos os efeitos, inocente? E pior, não faz a menor ideia do porquê. É exatamente aqui que entra a nossa figura central. Ele não é um criminoso, não. Ele é um questionador. Henrique Hermes é a representação daquela consciência que um dia se levanta e fala: espera aí, isso aqui não está me parecendo muito justo. Ele não está tentando fugir da responsabilidade. Pelo contrário, ele está exigindo que a responsabilidade faça algum sentido. Esse paradoxo moral que ele levanta se baseia em alguns pontos bem diretos. Primeiro, a consciência de agora é inocente. Ponto. Segundo, sofrer sem entender motivo não educa ninguém, só machuca. E isso transforma a justiça em crueldade. E talvez o ponto mais forte de todos: a evolução de verdade não pode ser forçada pela dor. Tem que nascer de uma escolha consciente. E essa citação, nossa, ela resume tudo. É uma verdadeira declaração de maturidade espiritual. Não é uma recusa em aprender ou em reparar um erro. É uma recusa em continuar participando de um sistema que parece eticamente falho. A exigência aqui é por um método diferente, um método que respeita a consciência. Certo. Então, qual seria a alternativa? A defesa do Hermes não se baseia em simplesmente negar tudo. Ela se baseia numa proposta totalmente nova. E essa proposta vem simbolicamente dos arquivos da TARDIS 42, que aqui representa um tipo de biblioteca de princípios éticos universais. Vamos dar uma olhada em que princípios são esses? A defesa, então, propõe um sistema novo que se apoia em 4 pilares. Começa com a memória mínima, para dar um contexto. Depois, o livre-arbítrio real, para que o aprendizado seja uma escolha de verdade. O terceiro pilar, a simetria ética, é para garantir que a lei vala para todo mundo. E, por fim, o objetivo disso tudo, o caminho do despertar. Vamos explorar um pouco mais esse primeiro pilar. A ideia não é lembrar de cada detalhe de vidas passadas, não, mas ter um mínimo de memória ou de contexto para que a experiência faça sentido. Sem isso, como a gente já viu, o sofrimento é cego e a culpa vira só um peso morto, sem nenhum propósito educativo. O segundo pilar é igualmente transformador. Ele basicamente rejeita a ideia de um destino kármico que a gente tem que engolir e pronto. A evolução espiritual só é genuína se for uma escolha consciente. Chamar uma punição que foi imposta de prova ou lição, bem, isso acaba tirando a autonomia da alma, que é a base de qualquer crescimento real. E agora a gente chega no argumento mais radical e olha, talvez o mais importante de toda a defesa. É a ideia de que a justiça cósmica, para ser justa de verdade, não pode ser uma rua de mão única. Esse princípio, o da simetria ética, é um verdadeiro checkmate. Ele diz o seguinte: qualquer ser ou conselho espiritual que cria e impõe leis de sofrimento e esquecimento para os outros evoluírem, por uma questão de pura coerência, tem que estar disposto a se submeter a essas mesmíssimas leis, nas mesmas condições, sem privilégios, sem memória, com risco real. E com isso, a hierarquia espiritual fica com 2 opções na mesa, e só 2 que são eticamente defensáveis. Ou eles mergulham de cabeça na experiência humana com a mesma amnésia e dor que prescrevem,
ou eles abandonam de vez o modelo punitivo e adotam um sistema baseado na consciência e na escolha. Não tem terceira opção. Essa frase é o ápice do argumento da simetria. É uma rejeição poderosa a qualquer tipo de autoridade, seja ela divina ou não, que se coloca acima das suas próprias regras. Afinal, uma justiça que não se põe à prova não é justiça, é tirania. Com todos os argumentos na mesa, o julgamento chega no seu momento decisivo. Mas o que acontece a seguir não é nada do que se esperaria de um tribunal comum. O clímax aqui não é um confronto, é uma revelação. De repente, surge uma figura totalmente inesperada para apresentar os argumentos finais. E não é para defender a pessoa do Henrique Hermes, mas sim para defender o princípio por trás da objeção dele. Essa figura é o Dr. Rios, um símbolo da razão e da justiça universal. A defesa do doutor é curta, mas certeira. Primeiro, ele deixa claro que uma pergunta justa jamais pode ser um crime. Punir o questionamento, na verdade, é um sinal de fraqueza, não de força. Segundo, o que o Henrique fez não foi um ataque, foi um ato de soberania. Ele retirou o consentimento a um sistema que ele achou injusto. Isso mostra maturidade. E, por fim, o aviso. Qualquer tipo de retaliação contra ele provaria que o sistema é, de facto, injusto. E aqui está o golpe final, o checkmate lógico. O doutor deixa o tribunal cósmico sem nenhuma saída ética para punição. Punir o Hermes seria validar, da forma mais definitiva possível, o argumento dele. A única resposta digna nesse ponto é o silêncio e a aceitação. E a resposta vem, mas não com trovões e trombetas. O resultado desse julgamento não é uma absolvição nem uma condenação. É algo muito mais sutil e profundo. É simplesmente a remoção de um peso que já não tinha mais por que estar ali. O veredito oficial vindo da simbólica fraternidade branca é este, sem alarde. Apenas o reconhecimento de que a lição foi aprendida, mas não através da dor repetida, e sim através da consciência e do questionamento. Para essa consciência, o ciclo de repetição kármica acabou. E essa é a conclusão transformadora de toda essa análise. A justiça espiritual, por essa nova perspectiva, não é sobre punição, não é sobre pagar dívidas, é sobre aprendizado. E uma vez que a compreensão genuína acontece, o sistema de cobrança, ele se torna obsoleto. A justiça, tendo cumprido seu propósito, simplesmente se afasta. E a questão que fica no ar é: e se a compreensão, e não o sofrimento, for a verdadeira chave para a nossa evolução?